Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao mini curso gratuito, o mínimo que você precisa saber para não ser um Agile Idiot. Eu tenho escrito uma série chamada O Novo Gestor, onde eu tenho explorado uma perspectiva de um profissional que reuniria tanto conceitos tradicionais quanto ágeis, não se limitando somente aos dois, com uma proposta para o que a gente tem hoje, que é profissionais ou só tradicionais ou só ágeis, né? Eu acredito que a gente necessita, e é isso que os artigos estão explorando, de uma visão sem, sem estar dentro de uma caixinha, sabe? Então, se tem uma coisa que o ágil ajudou a gente, foi em promover um pensamento fora da caixa tradicional, certo? E esse pensamento fora da caixa tradicional veio de uma forma a sugerir algo mais adequado ao tipo de natureza de trabalho que se desenvolve, que é software, por exemplo, né, de natureza mais criativa. Só que, de alguma forma, as pessoas acabaram entrando em outra caixinha. Saíram da caixinha tradicional e acabaram entrando na caixinha ágil. De forma que todo problema que existe nas empresas, elas acabam olhando para o ferramental ágil, sabe? Tentando buscar as respostas para os problemas. E eventualmente não estão somente lá, ou não estão lá de fato, né? Então, a Ágil ajudou a gente a quebrar, a ter essa disrupção com o tradicional e inaugurar um novo paradigma de gestão. Só que, por outro lado, ele inaugurou uma outra caixinha e se você não tomar cuidado como profissional, você acaba ficando também dentro dessa caixinha, limitado a esse tipo de mindset, que é o que eu vou tentar explorar aqui nessa primeira aula, já dizendo que o mínimo que você precisa, uma das coisas é não ser ágil. E eu vou falar como que isso se desenvolve. Então vamos lá. Para eu falar o que você não precisa ser ágil, né? Para não ser ágil, eu preciso definir o que é ágil. Então eu tenho feito algum trabalho a esse respeito, fazendo posts. Falei um pouco do que eu vou falar aqui, é uma adaptação da palestra que eu fiz em Curitiba. E para a gente fazer qualquer coisa ágil, a gente precisaria ter, pelo menos para a gente, uma definição base do que vem a ser ágil. E ágil, para mim, é seguir o manifesto ágil. Tão simples quanto isso, tão frustrante para alguns quanto isso, mas eu acredito que o manifesto ele resume de uma forma exclusiva o que vem a ser agilidade. A única coisa exclusiva, ao meu ver, do ágil é o manifesto. E o manifesto é um conjunto de influências, né, que aqueles 17 signatários, eles tinham e compilaram isso em 4 valores e 12 princípios. E esse composto de 4 valores e 12 princípios, essa unidade, essa proposta, que é para mim o que é de exclusividade ágil, a formatação desses valores, desses princípios. Porque se você pincelar coisas soltas do manifesto, você vai cair em coisas que já existiam antes. A forma como eles compilaram, puseram isso de uma forma palatável, talvez, de uma forma mais formatada, é o que, para mim, ele inaugura ah, essa, essa forma de pensar que eles chamaram de ágil, de forma que tudo que a gente criar hoje, que a gente chame de ágil, a gente deveria ter dando créditos ao manifesto, ou de alguma forma linkando isso a essa proposta que o manifesto traz. Certo, aí você poderia dizer assim, mas beleza, isso aí a gente já superou na comunidade, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, enfim. Será mesmo? Será, por exemplo, que quando alguém pergunta ou fala, né, vamos aplicar ágil, ah, será que todo mundo entende o que significa? Você quer aplicar o quê, de fato? Quando alguém fala que vai transformar uma empresa em ágil, estou conduzindo uma transformação ágil, essa pessoa está transformando o que em que? Essas perguntas não são
retóricas não são bobas, não são ingênuas. De fato, elas são imprescindíveis para você ter um bom trabalho nas organizações. Então, não é só uma questão teórica que eu estou tratando aqui. É uma questão fundamental que orienta as atividades e como as coisas vão ser feitas dentro das empresas. Você parte de uma base movediça, de uma base não sólida, você tende a não imprimir os benefícios pretendidos ou até causar danos de alguma forma. Então, é muito bom que você tenha para si o que é ágil, o que significa ágil para você, se é ou não um manifesto, enfim, mas que você passe de parta de uma base sólida para poder propor alguma coisa nas empresas. E se quer transformar, entenda também o estado atual das coisas e o que dali poderia ser aproveitado, dado o estado futuro que você almeja. Mas o que a gente vê não é isso acontecendo muitas vezes. As pessoas partem com uma buscando o item B, sabe? Transicionar de A para B. As pessoas definem o B, às vezes definem mais ou menos o B, não consideram o A e não consideram o trajeto até chegar no B. Então, isso causa uma esquizofrenia, eventualmente, nas empresas. Estamos escalando ágil aqui na empresa, né? Tá, beleza, você está escalando o que e como. Imagine que, no extremo da minha sugestão, se você quiser escalar ágil, ou ver a maturidade ágil de uma empresa, por exemplo, você deveria estar analisando a tomada de decisão das empresas, em vários níveis, time, presidência, diretoria, entendendo se naquela decisão a pessoa privilegiou mais software em funcionamento do que documentação abrangente, por exemplo. Se naquela outra decisão eles preferiram interação entre as pessoas mais do que processos e ferramentas. Percebe? Então, seria alguém olhando dentro da empresa o processo de tomada de decisão para ver se está orientado aos valores da agilidade. O que, ao meu ver, é desnecessário, né? Porque o que eu vou falar aqui é que você não precisa ser ágil. Isso é um pensamento limitante, onde você tenta pensar tudo com a perspectiva do manifesto, à luz do manifesto, quando na verdade ele é só uma das formas de se pensar. Você deveria estar considerando outras também. Então perceba que isso não é simplesmente teoria, que tem um fundamento prático muito importante. Beleza, então, se ágil para mim é isso, é uma forma de pensar, e realmente é uma forma de pensar, né? Pautada pelo manifesto, não é uma forma de pensar daqueles recém-convertidos para agilidade, entusiastas que pensam de uma coisa meio etérea, e agile é um jeito de viver, é um modo de vida, e tudo precisa ser ágil é o que há hoje, né? Não é isso, uma forma meio supersticiosa, digamos assim, mas realmente é uma forma de pensar que tem uma forma, e essa forma é prescrita pelos 4 valores e 12 princípios do manifesto. Ah, beleza, se isso é a minha concepção, o que os modelos de maturidade ágil que estão por aí têm dito? Né? Então eu fui pesquisar alguns, depois você vai ter acesso a esse PDF, você pode ver um pouquinho melhor estes slides, mas o que eu procurei na internet e acabei achando é basicamente esses modelos de maturidade que definem níveis, algumas perspectivas de análise, né? Pessoas, processos, ferramentas, organização. Então, alguns partem da questão de ser caótico ou ser reativo, para um modelo mais organizado e repetitivo, até um modelo que transcende, que é uma empresa que aprende, que busca Kaizen, busca melhoria contínua. E isso em várias etapas, alguns, por exemplo, da ThoughtWorks, que foi o primeiro slide aqui, você vai ver muito imbuído a questão da engenharia de software, então vai falar sobre continuous integration, quantidade de releases, educação do código, versionamento, etc., por uma perspectiva bem de engenharia. E alguns outros falando de pessoas, falando de organização, falando de mindset, eventualmente. O Albino, por exemplo, né, ele, nesse post que ele fez na plataforma Tech, ele trata de uma coisa importante, que é de resultados financeiros, o que, ao meu ver, já foge um pouco do escopo do que é ágil, mas que, ao mesmo tempo, é algo bom, é algo melhor, uma vez que eu acho que as pessoas deveriam estar procurando uma maturidade organizacional e não uma maturidade ágil.
E aqui acho que o Rafa já tenta transcender um pouco para aquilo que ele acha que é benéfico, mas, ao meu ver, ele sai um pouco da periferia do que é ágil, já falando de resultados financeiros, por exemplo, que é ótimo, mas que para mim não é ágil. De forma que talvez o Rafa também foi pego pela questão do movimento ágil, né? Então, o fenômeno que existe é um movimento ágil, que é maior que o próprio ágil, maior que o manifesto. O movimento ágil ele abarca novos conceitos, né? Tanto é que se nasce coisas legais hoje, a única referência mais legal em gestão que existe é agilidade, então acaba ganhando o nome de ágil, por exemplo, simplesmente por ser a referência principal, não necessariamente por fazer um vínculo direto com o manifesto, por exemplo, né? Então, o movimento ágil é uma coisa que abarca, né? Então, se você olhar aqui, que eu vou falar daqui a pouco, é mais ou menos isso, assim, tipo, vai fagocitando os conceitos, práticas e técnicas que vão aparecendo. O Kanban está aqui de alguma forma quase sendo fagocitado. Eu diria que até já foi, uma vez que você vê, por exemplo, vagas de empresas, né? Oportunidades sendo oferecidas para pessoas que entendam de ágil. Ou seja, Scrum, Kanban, blá 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 blá. Então, Kanban já está dentro do corpo ágil de alguma forma, foi fagocitado pelo movimento ágil, digamos assim. E você vai ver também alguns outros, voltando aqui nos modelos de maturidade, né? Esse aqui, por exemplo, é o mais simples do mundo, né? Auto-intitulado assim, onde você vê que ser ágil é você ter uma taxa de entregas alta. Se você entrega com baixa frequência, você não é tão ágil. Se você entrega com muita frequência, você é mais ágil, né? Então, o que a gente vê dos modelos de maturidade é o seguinte: pode ser que o autor ele tenha pegado o manifesto, criado a sua concepção do que é ágil para ele, a sua aplicação, e o que ele faz é aplicar a maturidade em cima dessa concepção que ele criou, do próprio autor. Em cima de uma concepção particular do autor que eles aplicam maturidade. É ruim? É bom? Eu acho que ah, não dá para avaliar assim genericamente. Eu acho que é bom no sentido de ser um parâmetro que as empresas poderiam usar para buscar certas práticas, certas técnicas, mas se limitar a isso ou buscar isso como um fim deveria ser algo nocivo. Imagino que seja algo nocivo. Certo? Então é isso. Os modelos de maturidade que existem, eles avaliam uma aplicação particular do autor e não talvez set, sabe? Que é aquilo que eu falei de analisar a tomada de decisão, uma vez que ágil é uma forma de pensar que influencia as decisões que você toma no dia a dia. Então, todos os modelos de maturidade estão certos e estão errados ao mesmo tempo. Estão certos no que diz respeito ao que eles propõem, que é a maturidade da aplicação deles. Estão errados se você olhar pela perspectiva de que ágil não é o que eles estão medindo, que ágil é um mindset. Muito bem. Não podemos negar, então, o fato do fenômeno que existe um movimento. Então, eu mesmo fui pego pelo movimento ágil, uma vez que eu criei essa ferramenta chamada Agile Coach Tool. Você pode encontrar no meu blog também. Qual dei o nome de ágil simplesmente por falta de um nome melhor, mas eu nunca fiz um exercício de vincular isso com o manifesto. Então, eu mesmo fui pego pelo movimento, criando uma ferramenta que eu coloquei dentro do corpo ágil de alguma forma, sendo que ela pode ser usada em qualquer contexto, não necessariamente ligado aos 4 valores e 12 princípios do manifesto. Então, o resumo da ópera é o seguinte: ágil é uma forma de pensar, é um mindset, que tem uma forma prescrita pelo manifesto. Existe o fenômeno do movimento ágil, que é algo maior, e os modelos de maturidade, eles são úteis na medida que são um parâmetro, mas que não deveriam ser o fim em si mesmo, porque você não deveria ser ágil. Por quê? Eu sou católico, por exemplo, não sou espírita, né? E apesar de achar que isso faz sentido para religiões, para gestão eu acho isso nocivo, sabe? Eu sou ágil, logo não sou tradicional, ou não sou isso, não sou aquilo. Então você tende a pensar só dentro da caixinha ágil e tenta evitar, eventualmente, outros conceitos que não são do corpo de conhecimento ágil. E a gente vê que muitos conceitos até úteis do tradicional, eles são meio que negligenciados por causa desse
fenômeno de as pessoas acharem que existe uma outra forma, talvez a certa somente, de se pensar. Então, o que eu vou defender é que você não seja ágil. Então, o mínimo que você precisa saber para não ser um agile idiot é não ser ágil. Você deveria usar ágil. Essa proposta que eu tenho feito do novo gestor, por exemplo, que eu vou continuar evoluindo, e explorando cada vez mais quais são as habilidades e que eu vejo para esse profissional mais completo, que não é nem tradicional, nem ágil, mas utiliza as melhores práticas dos dois e até outras que não são discutidas hoje nas comunidades, é o fato eu quero resgatar aquilo que o gestor sempre deveria ter sido, que é um cara que está fora dos mindsets, olhando todos eles e pincelando, pegando alguns deles quando convier para aplicar naquele contexto, que é o que eu acho que o gestor sempre deveria ter sido, né? E evoluindo conforme o tempo. Uma coisa que a gente poderia ter visto é o seguinte: o gestor tradicional virando ágil, ou hoje o Agile Coach, eventualmente, herdando conceitos bons do tradicional, que a gente não viu, nenhum nem outro. Então, cada um criou sua caixinha, está lá nas suas caixinhas, com seus conceitos, né, como você pode ver aqui. Sendo que existem temáticas boas nos dois mundos, né, e que os dois deveriam estar preocupados. Então é isso, pessoal. Não seja ágil, use ágil. Buscando ser essa questão desse novo gestor que eu tenho proposto, você deveria dar um passinho atrás, sair dos mindsets, para poder olhar de uma forma não idealizada para nenhum deles e aplicá-los quando convier ao contexto onde você estiver inserido. E, eventualmente, para esse novo gestor, também existem coisas que as empresas hoje precisam e que nem gestor tradicional, nem Agile Coach estão falando, e que eu vou explorar também em outras aulas, eventualmente. Então, a primeira dica, a primeira recomendação para você não ser um Agile Idiot é você não ser ágil. Porque realmente ele é uma forma de pensar mais adequada à natureza de trabalho que a gente faz em desenvolvimento de software, por exemplo. Inaugurou uma forma de pensar diferente, mais adequada, só que pode ser limitante se você pensar só através dessa perspectiva. Grande abraço, te vejo na próxima aula. Continue aí assistindo, compartilhe esse mini curso gratuito, que é promovendo conteúdo interessante gratuito para a comunidade. E eu te vejo na próxima aula. Grande abraço.